Ministério da Cultura e CBMM apresentam a 13ª edição do Fliaraxá. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Boa tarde. Palavras que libertam. A roda de conversa acontece em uma sala grande. Ao fundo foi montado o palco. No chão foi disposto um tablado elevado de tom cinza e azul. O fundo é composto por um grande banner em tons de vermelho e amarelo. No canto esquerdo, lê-se: Ministério da Cultura e CBMM apresentam 13º Fliaraxá. Centralizado está um quadro branco com as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. E no canto direito foi posicionada na parede uma televisão que passa ao vivo a roda de conversa em questão. Em cima do tablado foi disposto de maneira centralizada 4 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam garrafas de água. De frente ao palco foram dispostas inúmeras cadeiras destinadas à plateia. Todos os convidados trajam a mesma blusa, todos estão de uniforme. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Marília Reis Brasileiro, uma mulher branca de cabelos loiros ondulados, cujo comprimento lhe vai até os ombros. Ela traja camisa polo azul, que possui no canto esquerdo a logomarca da OAB em vermelho e no canto direito uma nuvem branca com a frase Direito na Escola em preto e calça jeans. Usa óculos retangulares de aro preto. A segunda pessoa sentada é Débora de Melo Vale, uma mulher branca de cabelos loiros e lisos, cujo comprimento lhe passa os ombros. Ela traja camisa polo azul, que possui no canto esquerdo a logomarca da OAB em vermelho e no canto direito uma nuvem branca com a frase Direito na Escola em preto e saia midi de tom branco. A terceira pessoa sentada é Renata Silva, uma mulher negra de cabelos lisos e longos de tom castanho. Ela traja camisa polo azul, que possui no canto esquerdo a logomarca da OAB em vermelho e no canto direito uma nuvem branca com a frase Direito na Escola em preto e calça branca. A quarta e última pessoa sentada é Guilherme Maciel, um homem negro de cabelos curtos rente à cabeça de tom castanho. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camisa polo azul, que possui no canto esquerdo a logomarca da OAB em vermelho e no canto direito uma nuvem branca com a frase Direito na Escola em preto e calça jeans. Ao final da roda de conversa, a plateia é convidada a interagir. Os que falam recebem o microfone. Foram, então, escolhidos os membros da Academia Juvenil de Letras. Para além dessas correções, a gente identificou vários problemas vivenciados por esses alunos e pudemos, de alguma forma, participar, então, da elaboração de projetos dentro das escolas para minimizar os problemas vivenciados por esses alunos. E a primeira pergunta que eu quero trazer aqui, eu quero ouvi-los, é o que vocês têm encontrado
de dificuldade, de que forma tem transformado aquele juridiquês, né, aquela palavra técnica do direito, para levar uma linguagem mais acessível para os alunos dentro de sala de aula. Boa tarde a todos. Como a Débora me apresentou, eu sou a Marília. Estou na Comissão Direito na Escola desde 2017. A comissão chegou em Araxá em 2016 e, para mim, foi maravilhoso, porque eu estava no meu primeiro ano como advogada. A maior parte da minha vida, metade da minha vida, na verdade, eu passei dentro da sala de aula, eu tenho muito orgulho disso. E, quando eu encontrei a Comissão Direito na Escola, eu me encontrei em casa, eu me senti em casa dentro da advocacia, porque, através da comissão, eu pude exercer o direito e também continuar com o magistério. Hoje eu não leciono mais, mas eu me realizo através da Comissão de Direito na Escola por poder levar conhecimentos aos alunos, aos jovens, crianças e adolescentes. Queria agradecer muito o FLI Araxá pela oportunidade de estarmos aqui falando da nossa comissão, também da Academia Araxaense de Letras, que é nossa grande parceira. Hoje estão presentes aqui família, amigos, professores, ex-alunos. Então, uma honra muito grande poder falar do direito na escola. Respondendo à pergunta sobre o juridiquês, essa é uma grande dificuldade, na verdade, quando a gente fala de direito. A grande maioria das pessoas mencionam que não entendem muito os termos jurídicos. Então, nosso papel, enquanto membros da Comissão de Direito na Escola, é simplificar esse juridiquês, é transformá-lo numa linguagem mais acessível, numa linguagem mais simples, dentro da sala de aula. O nosso papel é tentar traduzir conceitos que, muitas das vezes, são difíceis, de uma maneira mais fácil, de uma maneira cotidiana, onde os alunos, onde as famílias possam entender, possam compreender e possam transformar suas vidas através dele. Quando a gente fala em direito na escola, nós não estamos falando apenas dos alunos. A escola em si é toda uma comunidade. São os professores, coordenadores, diretores, as famílias desses profissionais que estão dentro da escola, as famílias dos alunos que estão na escola. Então, nosso papel é levar um pouco do conhecimento jurídico para toda essa comunidade escolar. É trabalhar a partir das vivências que eles trazem para nós, e nós vamos ali explicando de uma menor maneira para que eles possam compreender, para que eles possam se desenvolver e para que eles possam se tornar cidadãos mais completos. Na verdade, o grande objetivo do direito na escola é justamente levar conhecimento para todos os jovens, todas as crianças que participam do projeto, para que possam se tornar realmente cidadãos na íntegra da palavra, que possam ser protagonistas das suas vidas, protagonistas aí das suas famílias, e que possam, no futuro, né, no presente e no futuro, transformar as suas realidades. Então, a gente trabalha de maneira muito simples, a gente trabalha com aquilo que eles trazem para nós. O primeiro papel do direito na escola é escutar. A partir da escuta ativa que nós temos de todos os alunos, nós desenvolvemos o nosso trabalho. E, como a Débora mesmo mencionou, nós já fizemos aí grandes descobertas, tanto positivas quanto negativas. Então, o trabalho é um trabalho social, é um trabalho muito sério. Todos os advogados que participam trabalham voluntariamente, com muito prazer, com muita dedicação, deixam, muitas das vezes, os seus compromissos nos seus escritórios, mas porque o propósito da comissão é muito maior do que o nosso objetivo pessoal, e sim um objetivo coletivo de transformação. Bom, esse trabalho é um trabalho diuturno, né, Marília? Porque tem muito trabalho de casa para a gente desenvolver também, até aplicar isso efetivamente nas escolas. Exatamente. Né? Professor não trabalha apenas na escola, né? É o antes, o durante e o depois. E a gente tem uma equipe muito participativa, uma equipe que produz junto conosco, né, o planejamento, o trabalho. E, quando a gente chega na escola, a gente não chega simplesmente, a gente faz um trabalho anterior para entender também, na escola, quais são as maiores dificuldades,
para nós estarmos alinhados, né? Nós somos, na verdade, apoio, suporte aos professores, aos coordenadores. Então, nós buscamos, anteriormente, entender quais são as maiores dificuldades para que nós possamos trabalhar em equipe. E, por muitas vezes, os advogados nas escolas, eles figuram como narradores de direitos. E eu queria ouvir de vocês até que ponto esses alunos, ouvindo os advogados, transformam medo em coragem e conseguem colocar para fora todos os sentimentos, né, às vezes ocultos até para os professores. E qual desses direitos e deveres, quando eles tomam conhecimento da existência deles, quais mais impactam os alunos? Boa tarde. A forma como o advogado entra na escola, a forma como a gente chega na escola, né, como direito na escola, para poder ensinar sobre direito para os alunos, ela muda significativamente aquilo que o aluno entende, né? Então, a gente chega de uma forma mais didática, de uma forma mais tranquila, porque eu não estou ali para dar uma aula técnica, né? Eu estou ali para ser um contador de histórias, e são histórias reais. E aí a gente consegue fazer com que o aluno entenda que o direito ele decorre da vida do próprio aluno, né? E quando a gente fala de direitos que os alunos mais se surpreendem, né, a gente pode pensar em tanta coisa específica, mas eu acredito que o que mais surpreende o aluno é o próprio direito de ser ouvido, né, o direito de se sentir pertencente, de participar. Porque saber que, se eu estou em uma relação de trabalho, eu tenho direito A ou B, saber se na minha relação familiar eu tenho algum direito ou outro, isso é muito prático, um Google resolve, né? Mas aquele direito de ser ouvido, de saber que ele pode fazer parte daquilo, né, que ele é integrante verdadeiro de uma sociedade, isso muda a consciência, muda a capacidade do aluno de pensar de forma crítica, né? E é isso. Uma outra questão que a gente vivencia é que, por vezes, os alunos entendem que o direito está muito longe da realidade deles. Mas a Comissão de Direito na Escola, ela mostra de forma diferente que isso pode ser muito mais próximo do que eles imaginam, né? E eu queria saber quais as estratégias que vocês usam para mostrar para esses alunos que a lei, por vezes, ou na maioria das vezes, é muito mais aliada do que instrumento de punição. Boa tarde. Bom, eu acredito que, para muitos alunos, o direito ainda é muito distante, ou da sua realidade, ou da sua rotina. Então, um dos maiores objetivos do programa Direito na Escola é mostrar para esse aluno que o direito está ali, no dia a dia, no cotidiano, seja da forma como ele vai resolver uma dificuldade com um colega, ou até uma situação pior, né? É trazer casos concretos, histórias reais, para que gere uma sensação de pertencimento, né? Para que eles entendam melhor, mas, ao mesmo tempo, com responsabilidade de entender que aquele caso específico, às vezes, não está sendo direcionado para um determinado aluno, e, ao mesmo tempo, de proporcionar mais diálogo, porque são nesses espaços que os alunos conseguem trazer para o direito na escola os medos, as vivências, as experiências, e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de fazer com que os alunos se abram, né, que gere essa conexão com o projeto, mas que também eles entendam que o direito não é apenas um instrumento punitivo, né? A gente precisa trabalhar isso com os alunos, a gente trabalha, mas que eles entendam que o direito também pode ser uma ferramenta, e que, através dessa ferramenta, pode transformar uma atitude, pode transformar uma percepção em casa, e, às vezes, até a forma de olhar a sociedade no futuro, né? E, por vezes, também, o que é legal é a gente mostrar para esses alunos que toda ação gera uma reação e que a vida é feita de escolhas, né? E que, por meio dessas escolhas, a gente tem consequências secundárias. Então, há uma troca muito próxima com esses alunos que geram, com certeza, uma conexão e uma integração muito grande. Uma outra questão que eu gostaria de abordar é que, por vezes, o silêncio também é uma demonstração de sentimento e, por vezes, até palavra, né? A forma de se manifestar daquele aluno. Eu gostaria de saber se vocês já vivenciaram cenários como esse, de alunos silenciosos, mas que
demonstram uma necessidade extrema de uma escutativa. E de que forma vocês abordam isso? Quando nós estamos nas escolas, nós encontramos os mais diferentes perfis. Muitas das vezes, nós estamos ali falando, palestrando ou fazendo uma oficina, e a gente percebe um aluno que desvia o olhar, ou um aluno que fecha o caderno, às vezes até abaixa a cabeça, ou aquele que vai se diminuindo na carteira, tentando se esconder, e é aquele aluno que está querendo, na verdade, gritar. Ele está querendo passar uma mensagem. Ou, muitas das vezes, a própria situação que nós estamos apresentando, muitas das vezes, ele está vivenciando dentro de casa. Então, nós já percebemos, através de desenhos, através de falas e através de expressões, situações que eram realmente situações que nós precisávamos dar um olhar mais aprofundado, investigar, saber o que estava acontecendo. Tudo, na verdade, o corpo fala. Né, todas as atitudes, e as crianças, os jovens, eles são muito espontâneos. Toda vez que nós estamos falando algo, eles trazem casos concretos, eles trazem situações que acontecem dentro das suas casas. O que nós precisamos fazer? Qual é a forma que a gente trabalha, como que nós lidamos, na verdade, com essas situações? É levar conhecimento e dar oportunidade para que esse jovem, para que essa criança se manifeste, para que ela possa entender o que está acontecendo, né, e que ela possa ali, ou ela, ou até mesmo outras instituições, ajudá-la a resolver as suas questões. Então, o silêncio, muitas das vezes, eu acho que até na grande maioria das vezes, é mais preocupante do que aquele que fala muito, porque a gente encontra os jovens, os alunos, que são falantes, que manifestam. Mas a nossa preocupação é justamente com aquele que não fala, que é aquele que a gente percebe que está passando, às vezes, por uma situação difícil, né, e que ele não fala. Existe uma outra questão também. Às vezes, o jovem não fala, se manifesta, porque toda vez que ele quis falar, que ele quis se manifestar, ninguém ouviu. Ninguém deu a voz para ele. Então, ele, como todas as outras vezes ele passou imperceptível, ele acaba continuando ali imperceptível, né? Mas, na verdade, o que a gente quer é fazer com que esses jovens sejam realmente protagonistas, que eles tenham voz. A gente fala muito dos jovens, mas, muitas das vezes, a gente não fala com os jovens. Muitas das vezes, a gente fala para eles, mas a gente não escuta deles, né? É uma fala nossa. Então, o direito na escola é um espaço de reflexão, é um espaço de escuta ativa. Mais do que falar, nós somos preparados para ouvi-los. E depois, né, se for o caso, falar e intervir. Mas a gente tem uma responsabilidade muito grande nessa escuta ativa. E, dentro dessa linha, Marília, a gente sabe ainda que o diálogo é uma ponte, mas que não é fácil de ser construída. Principalmente porque, para a gente conversar com jovens e adolescentes, talvez seja mais difícil que conversar com crianças, a gente precisa criar uma conexão primeiro. E eu gostaria de ouvir de vocês quais as ferramentas que vocês conseguem utilizar dentro da sala de aula para que a gente possa mostrar para esses jovens, para esses adolescentes, que o diálogo ainda é a melhor ferramenta, né, para poder desconstruir eventual conflito existente no ambiente escolar. Débora, o diálogo, ele é uma das pontes mais difíceis mesmo de construir, mas a mais necessária. Muitas vezes, a gente, na nossa própria vida pessoal, a gente enxerga isso, né? O tanto que é difícil estabelecer diálogo, estabelecer relações, sejam elas familiares, profissionais, né? E com os alunos também não é diferente. Então, a primeira ferramenta, eu acredito que é a escuta ativa, né? A gente poder escutar e deixar que esse aluno seja protagonista daquele momento ali. A segunda ferramenta talvez seja o exemplo. Quando o aluno percebe que existem adultos ali que estão como referência para ele e que estão resolvendo os conflitos sem humilhar, sem gritar, né, com paciência, ele percebe que existem outros meios para resolver as questões dele, que muitas vezes não são entendidas, até por choque de gerações também, né? E a terceira, até complementando o que a Marília falou, eu acredito que
poder entender essas emoções de cada um, né? Desse aluno silencioso, desse aluno que tem outro meio de se expressar, né, que não seja aquele que a gente esteja acostumado. Então, entender essas emoções e poder dar espaço para ele se expressar seria uma outra ferramenta importantíssima, né? Eu até deixei aqui para poder falar, né, que quando a gente ensina que falar com respeito não enfraquece a ideia, né, a gente fortalece o argumento, tanto o nosso quanto de quem a gente está fornecendo espaço para poder se expressar. E uma ferramenta também extremamente importante, que faz parte da escutativa, é sempre ouvir sem julgamento. Porque cada um tem uma realidade diferente e, muitas vezes, muito diferente da nossa, né? Então, a gente está ali para contribuir com esse cenário do ambiente escolar, tanto com os professores quanto para os alunos, levando para eles justamente reflexões saudáveis, né? E mostrar para eles que, se aquele ali, naquele momento, é um problema, que ele é passageiro, que ele não vai vivenciar aquela situação difícil para o resto da vida. Só para complementar a fala do Guilherme, quando a gente chega na escola, nós tentamos deixar os alunos os mais confortáveis possíveis, porque já chegar de terno e gravata, eu acho que já assusta um pouco, né? Então, nós vamos para a sala de aula de camiseta, nós vamos de bermuda, nós vamos de tênis, nós vamos de sandália, a gente senta no chão, a gente tenta deixá-los num ambiente muito confortável para criar essa conexão, para que eles se sintam seguros. Porque, por mais que nós usamos estratégias, ferramentas para falar do direito, de uma maneira mais simples, de uma maneira que não seja tão impactante, é direito, é pesado, são assuntos pesados que nós tratamos, assuntos que muitas das vezes dói na alma da criança, às vezes são assuntos que eles estão vivenciando ali no dia a dia. Então, as nossas aulas, não são aulas simplesmente, não são palestras simplesmente. Nós tentamos fazer oficinas, nós fazemos bate-papo, nós fazemos roda de conversa, nós fazemos momentos onde eles possam participar de uma maneira interativa, fazendo desenhos, fazendo jogos, assistindo um vídeo, para que eles se sintam seguros e para criar essa conexão, para criar essa empatia, para que a gente possa desenvolver ali o trabalho que a gente se propôs e atingir aí o nosso objetivo. E, dentro desse contexto, quando os advogados vão para a sala de aula, por muitas vezes a gente vai levar casos concretos que são vivenciados por esses alunos, mas que têm um impacto jurídico, né? E, por vezes, a gente trata de penalidades em razão desses impactos que podem gerar, até para poder conscientizá-los acerca de determinadas atitudes. Mas eu gostaria de saber de que forma isso é conduzido dentro da sala de aula, para que essa intimidação não ganhe força e que seja mostrado para esses alunos que a gente está ali para levar conscientização, para que eles saibam, de fato, que a lei existe, né, que ela gera consequências e que a gente tem o poder de escolha, né, e que essas escolhas também impactam na vida deles. Eu acho que a maior responsabilidade é trabalhar com cuidado, com empatia e com sensibilidade. Porque, quando a gente está dentro da escola, a gente tem que proporcionar para os alunos um ambiente de conexão, onde ele se sinta pertencente àquele ambiente, de forma que ele se sinta confortável de conversar com o profissional que está ali. Então, eu acredito que a gente tem que trabalhar com empatia, com cuidado e, principalmente, com a sensibilidade. Por quê? A sensibilidade, porque a gente vai trabalhar com temas sensíveis, né? A gente vai trabalhar com violência, com abuso, com bullying, enfim. Então, o advogado tem que ter essa sensibilidade de fazer com que o aluno entenda o impacto daquela ação ou daquela inação que ele vai ter na vida de terceiro, né? Que ele possa compreender o impacto daquilo a curto prazo, a longo prazo, né? Como é que aquilo vai refletir. E nós acreditamos que o aluno que tem o acesso ao direito na escola, com certeza ele está um passo à frente, né? De lidar melhor com uma situação que ele vai passar, de poder ajudar a mediar. Então, eu acredito que seria o cuidado, a empatia e a sensibilidade.
É importante dizer que todos os advogados que ingressam na Comissão de Direito na Escola, eles passam por uma capacitação, por treinamentos contínuos. Porque nós, advogados, nós sabemos do direito material, mas, muitas das vezes, sentimos dificuldade na didática, na metodologia, de como conduzir essas aulas. E o programa Direito na Escola traz isso para nós, né? Esse plus a mais para nos auxiliar como trabalhar com essas questões, que cada dia é uma questão diferente, é um novo desafio. Então, a gente tem todo um suporte, né, da Comissão Estadual de Direito na Escola, nessa preparação para que possamos conduzir todos esses conflitos que surgem na sala de aula da melhor maneira possível. Nós, advogados, o papel do advogado, até para além da escola, é justamente a solução de litígios, de conflitos, mas a evolução da sociedade tem mostrado para nós, e até a prática do próprio direito, que, por meio da mediação, por meio do acordo, a gente tem atingido um resultado prático muito mais promissor. Né? Ninguém melhor do que as partes que estão em conflitos para chegarem num contexto, né, de que é melhor seguir este ou aquele caminho. E quando vocês levam a lei para dentro da escola e levam para eles essa questão do conflito, da mediação, do acordo, do litígio, eu quero saber o que mais chama atenção: o diálogo ou o conflito, a mediação ou o litígio? Na verdade, a escola é um espaço natural de diálogo, mas a gente encontra diariamente muitos conflitos, muitos conflitos. E o nosso papel, enquanto membros do Direito na Escola, é trabalhar com a mediação, mostrar para esses alunos que ouvir, respeitar, ceder é o melhor caminho. Então, todas as vezes que nós nos deparamos aí com situações e os próprios coordenadores, supervisores, trazem para nós situações que eles vivenciam diariamente, a gente procura trabalhar no sentido realmente de mediar os conflitos, né, de colocar os alunos para entender a situação do outro, por que ele fez aquilo, ou por que ele deixou de fazer, ceder quando é necessário, né, para que os conflitos sejam resolvidos de uma maneira mais consensual. E aqueles alunos que realmente compreendem que mediar é muito melhor do que, às vezes, brigar um litígio, ele leva isso para a vida dele. Né? Um exemplo que ele constrói ali dentro da escola, né, e que ele leva para os conflitos externos, né, além dos muros da escola. Então, a gente trabalha nesse sentido, realmente, de promover aí essa mediação, essa conscientização, na verdade, que é muito melhor resolver os conflitos através do diálogo, né, através da compreensão, através da empatia, através do respeito. Marília, só completando, eu acho que é uma questão social, né? A gente que trabalha não apenas com o direito na escola, mas também exerce a profissão de advogado, a gente vê isso muito no escritório, que é uma questão que, assim, as pessoas querem falar, mas elas não escutam, né, o que o outro tem para falar. E, muitas vezes, quando a gente proporciona esses momentos de escuta, é justamente quando a gente consegue resolver, né, um litígio, uma questão. Então, é muito importante você respeitar e escutar, né? E também não é escutar em silêncio, seria escutar ativamente, né? Entendendo, participando, ajudando, refletindo, para poder resolver. E levar isso para os alunos é muito importante, porque a gente vê que é uma questão social, né? Então, não é só na escola, mas para as famílias, para os pais, né? É uma questão realmente da sociedade em si. E o mais importante de tudo isso é que o trabalho que é realizado dentro das escolas, ele impacta a família desses estudantes, desses jovens, desses adolescentes, e essa é a nossa função, transformando a vida das pessoas de uma maneira positiva. Se vocês pudessem escrever um artigo de lei que impactasse de uma forma profunda a vida desses alunos, em uma frase, qual seria? Bom, eu falaria: todo ser humano tem o direito e o dever de respeitar e ser respeitado. Eu acho que a premissa básica da vivência em comunidade é o respeito. A partir do momento que eu respeito o outro, eu não preciso nem cobrar que automaticamente eu vou ser respeitado. Então, nós precisamos disseminar essa consciência, essa cultura do respeito,
porque viver em comunidade, viver em sociedade, a premissa inicial é o respeito. Bom, eu não vou fugir muito. Eu também acho que seria respeite e escute o outro sempre, porque, assim como eu falei, eu acho que a escuta é muito importante. Você ouvir o que o outro tem para falar. Isso pode mudar uma vivência, pode mudar a forma de conduzir um conflito. Então, eu acho que seria. E uma palavra, acho que seria escuta. Justamente escutando ativamente, não em silêncio, mas escutando com atenção, tendo entendimento de que aquilo ali pode trazer uma resolução. Toda vez que a gente entra na escola, e mais especificamente no começo do direito na escola, a gente enfrentou muita resistência, né, em relação aos professores que não conheciam o nosso trabalho, que achavam que a gente ia tomar o lugar de cada professor, né? E uma das frases que a gente mais escutou foi: nossa, vocês vêm falar de direitos, eles já têm tantos direitos, vão falar de deveres, né? Porque, até porque essas pessoas que questionavam não entendiam o nosso propósito ali. Então, a minha frase seria que todo estudante, todo jovem, tem o direito de sonhar e o dever de acreditar que é capaz de realizar. E talvez a palavra que eu colocaria seria consciência, porque só quando o jovem tiver consciência do que ele pode, do que ele é capaz, ele vai sentir liberdade de fato. Mas você não falou a palavra, Marília. Consciência também, consciência. Mas só completando o que o Guilherme mencionou, nós trabalhamos muito nessa linha, né, de para cada direito aí que você quer ter praticado, na verdade, você tem vários deveres, né? Tudo se comunica. E a gente, depois que nós começamos, é uma construção, na verdade, né? Em lugares que nós tivemos muita resistência, às vezes, do direito na escola entrar, hoje nós já somos convidados a participar, mediante a todas as situações que acontecem cotidianamente, né? Então, nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, é um trabalho diário, é um trabalho aí que a gente tem certeza, a gente já tem colhido muitos frutos a partir dele, mas como um dos dois aí mencionou, já não lembro se foi a Renata ou o Guilherme, acho que foi a Renata, aquele aluno que tem a oportunidade de vivenciar o direito na escola, com certeza são cidadãos aí melhores, que realmente têm esse impacto sentido na sua vida e pode transformar aí a sua vida, da sua família, né, ao redor. E a prova da eficiência dessa comissão é justamente que, nos problemas vivenciados pelas escolas, problemas pontuais, né, bullying, violência, falta de sensibilidade, né, de conflitos extremos, o direito na escola é contactado, a gente elabora um projeto para trabalhar naquela escola, e, logicamente, ouvindo primeiro os professores, ouvindo a diretora, para que a gente não possa ultrapassar nenhuma barreira, né, imposta ali dentro daquela escola. Então, a gente, na verdade, atua como parceiro do ambiente escolar, tentando minimizar essas vivências negativas que são levadas para dentro da escola por questões extramuros, né, porque a gente recebe seres humanos que tem inúmeras vivências e experiências que, por vezes, são negativas. Então, a gente pode impactar de uma maneira muito positiva na vida desses alunos. E eu gostaria de abrir a palavra primeiro para, se alguém quer perguntar alguma coisa. Tom? Bom, primeiro, né, boa tarde. Muito feliz de estar aqui presente com essa mesa especial da OAB. A Academia Araxaense de Letras, a qual eu faço parte, é realmente uma parceira fiel da OAB. A gente fica muito feliz, né? Parabéns à doutora Marília, à doutora Renata, ao doutor Guilherme, que representa essa comissão de direito na escola, minha querida amiga doutora Débora, presidente dessa instituição. E uma coisa muito importante que aconteceu num dos nossos projetos, que somos co-irmãos, né, do direito na escola, quando a doutora Débora referiu-se à Júlia, né, a criação da Júlia, que vale também ressaltar a nossa querida Maria de Lourdes Vasconcelos, que é da área do direito, que criou esse lindo projeto, que é a Academia Juvenil de Letras de Araxá.
é que os alunos escritores, eles estavam carentes de serem ouvidos pela família. Era como se eles chegassem para o pai e para a mãe, eu escrevi alguma coisa, e a mãe e o pai falaram, agora não, eu estou fazendo outra coisa aqui, eu estou vendo o que está acontecendo com a minha influencer na internet, eu estou cheio de trabalho. E aí, a Academia Araxaense de Letras, junto com a OAB, quando leu esses textos, ouviu esses escritores, ela os acolheu. E a gente meio que ganhou filhos. Hoje, esses alunos escritores, esses jovens escritores, são como os meus filhos. Eu ando na rua e a toda hora eles vêm e conversam. E aí o feedback melhor disso tudo é que eles conseguiram levar esse resultado para os pais, e os pais também mudaram essa percepção. Ontem, no nosso sarau, uma das jovens escritoras que faz parte da Júlia trouxe a mãe, né? E aí eles sempre trazem as famílias nos saraus, né? E uma das mães falou assim, eu escrevo há muito tempo e gostaria de ler uma poesia. Então, foi um fato muito bonito, né? Um feedback bem importante. Então, eu gostaria de saber que, quando a Comissão do Direito vai à escola também para levar o direito, e a doutora Marília expressou muito bem que se despe, despido da formalidade, porque a formalidade afasta, né? Se também já há esse feedback dos pais, né? Porque ali vocês encontram problemas de alunos com a escola, de alunos com a família e com a sociedade. Mas quando o direito na escola se propõe a conversar, a ser essa ponte, se esses alunos conseguem entender esse recado, eles levam para a família. E esse retorno já está acontecendo? Bom, então, a gente fica muito feliz com a sua fala, que o seu sentimento é o nosso sentimento também. Todos os alunos que a gente encontra depois, fora da escola, em outros eventos, e eles nos procuram, eles falam, nossa, você, de alguma maneira, abriu os nossos olhos. E nós já tivemos, sim, feedbacks, né, de pais que já procuraram, não a nós, mas a própria escola, né, para falar, para se abrir de algum caso específico que estava acontecendo na família. É muito importante dizer também que nós estamos na escola como membros da Comissão de Direito na escola e não estamos como advogados. Nós não podemos, de forma alguma, captar clientes ali naquele momento. Então, eu não posso falar para o meu aluno, se ele se abre comigo, eu falar, pede para o seu pai me procurar na escola. Não podemos fazer isso de forma alguma. Mas nós sabemos que, através do nosso trabalho, eles procuram a própria direção da escola, a coordenação e até outras instituições. Porque as crianças, tudo aquilo que a gente fala na sala, elas acabam chegando em casa, comentam, multiplicam. Então, por isso, esse trabalho é um trabalho tão importante, porque começa ali na base, com as crianças. E eu quero até fazer um testemunho, Tom, de um sarau que eu fui convidada, onde uma dos membros, né, da Academia Juvenil de Letras, ela fez um poema, Marília, libertador, eu não sei se você lembra, Tom, onde ela falava, era uma mulher que, por meio da poesia, ela tirou da cabeça ideias suicidas. Então, o que a gente pode dizer é que esse projeto continua impactando essas crianças, esses adolescentes, porque esse poder de fala continua ainda existindo. Né? E esse é nosso papel, de alguma forma acolher e ver de que forma a gente pode contribuir com essas crianças, com esses adolescentes e com esses jovens. Eu queria que você falasse um pouquinho, Marília, Guilherme, Renata, dos frutos que esse projeto está colhendo com a lei municipal que foi aprovada e de que forma isso vai ser concretizado. Bom, nós temos, né, nós levamos para o poder a questão da lei, mas é importante explicar primeiro que é um projeto que não é de Araxá, ele é um projeto que vem de Belo Horizonte, que foi de origem, né, do professor Lucas Andrade, que é professor, que é advogado. Então, Araxá é uma das cidades que executa o direito na escola, e, dentro disso, a gente levou esse projeto para a prefeitura, para a gente poder realmente regulamentar o direito dentro das escolas municipais. E a gente teve um suporte muito grande, né, a princípio do Bosco Júnior, né, que, na época, era o nosso vereador, e hoje é o nosso executivo, e da Zuma, que é secretária, né, da Educação, que tem apoiado o projeto. Então, nós estamos com uma expectativa muito grande, nós já vemos de algum tempo, com conversa com a prefeitura,
para ver se a gente consegue, e eu acredito que sim, né, Marília, implantar em 2026 o direito como matéria obrigatória nas escolas municipais de Araxá. E mesmo tendo essa implantação da disciplina de direito, o projeto voluntário de palestras, né, de desenvolver alguma atividade específica dentro de cada escola, ele vai continuar. Isso não morre. É só uma nova vertente que a gente consegue aqui, com a ajuda do Executivo, implantar dentro do nosso município, que é um sonho antigo, acho que até antes do direito na escola, né? A gente já tinha essa vontade de ter esse ensino na grade curricular de cada aluno, porque faz diferença. Faz diferença o aluno entender sobre direito, entender o que ele pode e o que ele não pode, né? Além das disciplinas isoladas de matemática, português, geografia, ele conseguir ter esse pensamento global através do direito também. E, para além disso também, né, Guilherme, quando a gente fala dessa questão da cidadania, é para que essas crianças, esses jovens, esses adolescentes entendam qual o papel dele na sociedade. A gente tem que mostrar para essas pessoas que elas vão fazer muita diferença no futuro. A gente precisa trabalhar a base dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens, para que a gente possa, né, construir um futuro melhor. Essa é a nossa pretensão, que a gente possa auxiliar os professores dentro das escolas, levando mais cidadania, e, com certeza, os frutos que a gente vai colher é uma escola muito mais empática, muito mais com menos conflitos, muito mais acolhedora e, de alguma forma, a gente poder contribuir também com o desenvolvimento saudável e de forma acadêmica, né? Isso mesmo, é muito importante que o Guilherme mencionou também, o nosso trabalho voluntário, ele continua. Nós, esse ano, estamos trabalhando com a lei que regulamenta o uso do celular na sala de aula, porque é uma lei onde tanto professores quanto alunos precisou muito de entendimento, até que ponto, até onde que pode se ir. Então, nós estamos desenvolvendo esse projeto, estamos com a expectativa da implantação já agora para fevereiro de 2026, no tempo integral da Prefeitura Municipal, nos anos finais. E nos sigam, nos ajude, siga a gente nas redes sociais também, participe conosco do projeto, participe conosco das ações. Eu fiquei muito feliz, antes da nossa fala, que o França mencionou que eles vão iniciar novamente uma nova seleção para novos membros da Academia Juvenil, e já nos convidou para participar também dessa nova seleção. E a gente tem um orgulho muito grande de poder participar junto com a academia, porque a gente acredita que não é um trabalho só da OAB, só do direito na escola, só da escola. É um trabalho em conjunto que nós vamos conseguir aí formar realmente cidadãos protagonistas das suas histórias. E o que a gente percebe, né, Tom, como eles se sentem pertencentes quando eles integram a Júlia. Isso é muito importante, porque os relatos são que eles entendiam que aquela realidade era muito distante da vida, né, que eles levam. Então, isso é muito gratificante, a gente enxergar esses jovens, esses adolescentes, e perceber que eles fazem muita diferença na sociedade. Sandra, você queria fazer uma pergunta? Tem algum microfone para levar para a Sandra? Bom, primeiro, meu cumprimento aos 4 colegas aí, né, maravilhosos aí, a nossa presidente, a Renata, Marília, Guilherme, né? Então, primeiro é isso, ok? Parabéns para vocês que estão batalhando o direito nas escolas, né? Só rapidinho, em 2012, eu estava fazendo mestrado e fiz uma dissertação, Direitos Humanos e Cidadania na Educação, né? Tem até o livro, levei para vocês aquele dia na reunião lá. Então, naquela época, ainda não era obrigatório, né, o estudo do direito na escola. E, realmente, eu defendia isso lá. E aquela questão que você falou agora, doutora Débora, cidadania, né? Entender bem o princípio, o conceito de cidadania, né? Cidadania ativa. O que é um cidadão ativo? Aquele que conhece seus direitos, que conhece seus deveres, que conhece os valores e que, o mais importante,
trabalha para modificar a sociedade, a realidade, a partir do seu conhecimento. Eu sempre falo que o conhecimento liberta, né, Tom? Conhecimento liberta. Né? Tem até um instituto com esse nome aí. Então, primeira coisa, o conhecimento liberta. Então, vocês estão levando o conhecimento para dentro da escola, né? Vocês estão completando um trabalho dentro da escola, né? Que eu acho importantíssimo, desde a minha dissertação de mestrado, lá atrás. E sendo advogada também que sou. Bom, mas por que eu estou falando isso? Porque nós temos duas vertentes. Né? Uma é ensinar o direito, despertar para essa consciência. E o segundo, despertar para a ação. Consciência e ação. Então, nós temos aí a cidadania ativa. Né? Olha o desafio que é levar o conhecimento e levar os nossos jovens, nossas crianças a entenderem que depende deles o mundo que eles estão vivendo também. Que eles não são só produtos, eles podem ser atores, né? Eles podem ser protagonistas nesse mundo. Então, é um desafio tremendo. Então, parabéns para vocês. E eu tinha mais uma coisa para falar, que eu me perdi aqui agora. Mas... e a pergunta, né? Eu tenho que fazer uma pergunta, afinal. Então, a primeira coisa é isso, levar o conhecimento. Aí, o segundo item que eu acho importantíssimo, além de levar o direito, o conhecimento, disso aí a conscientização, é a questão do princípio da isonomia, a questão do preconceito dentro das escolas, da não aceitação do outro, da não aceitação das diferenças, né? E aquele princípio que a gente estuda tanto, o princípio da isonomia, né? Tratar de forma desigual os desiguais. Pergunto a vocês, além dessa atuação bacana aí, o que vocês estão percebendo nas escolas? Está existindo um trabalho de trabalhar de forma desigual pelo princípio da isonomia nas escolas? Quer dizer, os nossos profissionais da educação estão atentando para isso? Porque uma coisa é a teoria, né, gente? A outra coisa é a prática. Sandra, eu vou iniciar minha fala, depois eu queria que você falasse como professora efetiva também, Marília, mas dizer o seguinte, o trabalho dos professores é um trabalho inacabável, né? É um trabalho diário e é um desafio muito grande, Sandra, muito grande. A gente vivencia isso com outra comissão da OAB, que é a Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência, que eles tentam tudo e ainda se sentem navegando contra as ondas do mar. É muito difícil. Mas eu entendo que a maioria desses professores estão vocacionados e querem fazer diferença na vida dessas crianças. Então, o nosso papel, e eu não falo o papel só da nossa comissão, o papel de cada um de nós é contribuir de alguma forma para que esses professores consigam fazer a verdadeira inclusão acontecer dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar. Né? Porque, às vezes, a realidade daquelas crianças não é a minha realidade como professor. Então, é natural que eu tenha dificuldade de lidar com aquela situação. Então, o que a gente tem feito é promovido cursos de capacitação. Fizemos isso, inclusive, no semestre passado, atendemos quase 200 professores da rede de apoio, da rede pública municipal, com mais de 11 voluntários, né, de todas as áreas, psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais, dentre vários outros, para escutar também esses professores e ouvir deles qual a maior dificuldade vivenciada. Mas eu acho que é uma construção diária. Eu não vou me alongar, porque a placa de fim já está ali levantada, mas é isso mesmo. Eu quero dizer, sim, que os professores são verdadeiros guerreiros. Eu venho do magistério e eles têm feito o máximo que podem, o que não podem, para enfrentar esses desafios. Os meus aplausos para todos os professores do Brasil. E eu quero, então... Vocês querem falar alguma coisa? Não? Eu quero, então, iniciar a nossa conversa aqui com uma frase de Cora Coralina. Nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Que a gente siga juntos tocando o coração das pessoas. Obrigada. Muito obrigada.